Amém? Hoje nós vamos começar a falar aos maridos, e eu espero que o Senhor, irmão, comunique ao seu coração, ao meu coração, como o Evangelho determina o comportamento dos homens de Deus, na verdade dos homens de modo geral, né? Mas dos homens de Deus principalmente, quando eles assumem um compromisso com uma família, com uma esposa, com uma mulher. De repente você está ali, né? Mas eu não sou marido de ninguém porque eu sou mulher, né? Mas você precisa saber qual é o papel do marido, como o marido deve se portar, para fazer o seu papel a fim de que ele faça o dele. Ah, mas eu sou solteira. Essa é a melhor pregação que você podia ouvir, já que você ainda vai escolher um marido, e para escolher bem você tem que saber o tipo de marido que Deus deseja que os homens sejam. Amém? Quero ler com você Mateus capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 28. É um pessoal que caminhou comigo aí, está caminhando comigo há poucos dias, né? Eles estão prontos para casar, estão prestes a casar aí. Eles têm ido lá em casa, a gente tem falado sobre essas coisas aqui. Eles vão se identificar com uma coisa ou outra que já ouviram recentemente, mas é só isso que tem nada de novo. Amém? Só isso que tem. 20 e 20 do Evangelho segundo Mateus. Quero falar em especial hoje, aplicar o texto bíblico aos maridos dessa igreja e aos maridos que não são dessa igreja também. Diz assim o texto: então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos, né, Tiago e João, se assentem um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: temos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Ponto. Quanto a sentar à minha direita e à esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado para o meu Pai, ou por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É a tua palavra, Senhor, tua verdade absoluta. Não existe nada nessa vida, seja ideia, filosofia, teoria, conceito, que se possa considerar antes de considerarmos a sua palavra. Que ela seja hoje, esta manhã, ó Pai, aquele martelo que esmiuça a penha, que quebra o coração duro. Que ela seja aquela espada mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Penetre o mais profundo do nosso ser, e nós sejamos por ela mudados, transformados, conformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Começar pelo começo. Apesar da compreensão contemporânea, até dentro de alguns círculos ditos cristãos, ou cristãos propriamente ditos, gente séria, gente que só pensa diferente de nós, né? Não existe absolutamente nenhuma distinção entre homem e mulher. Nenhuma distinção. Homem e mulher foram feitos diante de Deus completamente iguais. Não cremos dessa forma. Olhando para a Escritura, nós vemos desde lá do início, né, que no que diz respeito a valor intrínseco e a dignidade, sim, homem e mulher são a mesma coisa diante de Deus.
Os dois foram feitos à imagem de Deus, homem e mulher, à imagem de Deus. Deus os criou, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, por ali, 27 e 28. Então, no que diz respeito ao valor intrínseco e à dignidade, não há diferença nenhuma, não há distinção nenhuma. Homem e mulher são a mesma coisa diante de Deus. Mas o texto não para por aí. Quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis, que é o relato mais detalhado no sexto dia, onde Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia diz que em primeiro momento que aparece no texto bíblico, no cenário da história, é o homem, sozinho, solitário. Deus faz o homem do barro, sopra o fôlego em suas narinas, planta o jardim no Éden e coloca o homem lá no Éden, sozinho, solitário, sem ninguém. Ele e os bichinhos, O bichinho estava lá junto com ele, só ele e os bichinhos. E ainda antes de colocar uma companheira ao lado dele, diz o texto bíblico, que Deus dá algumas funções para o homem. E essas funções que Deus dá ao homem tem tudo a ver com os propósitos do próprio Deus em relação à sua criação. Contudo, falando mais precisamente, de maneira muito específica sobre o papel do homem, aquilo que Deus determinou para o homem desde o início, no capítulo 2, versículo 15, salvo engano, pode colocar para a gente, por gentileza? Gênesis 2,15. Não é 15, não. Ah, não, isso é Mateus, desculpa. Ah lá, ó. 2,15. Tem duas palavras ali, os homens dessa igreja que frequentam a reunião dos homens já conhecem aqui de cor salteado. A gente lê um livro quase que inteiro falando só sobre isso que o texto diz. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aqui, nessas duas palavrinhas, estão resumidas o papel do homem. Cultivo e proteção. Cultivo e proteção. Você que é homem, você nasceu para isso. Você nasceu para isso aqui. Cultivar e guardar o que foi cultivado. A ideia de cultivar fala de desenvolver, aprimorar, melhorar, fazer crescer, fazer produzir, fazer frutificar tudo aquilo que está diante de nós. Isso é cultivo. Você trabalha naquilo que está diante de você e vai cultivando. Vai fazendo com que cresça, com que progrida, com que desenvolva. E aquilo que você cultiva, aquilo que você trabalha para que cresça e desenvolva, vai dar frutos. E esses frutos, esse produto do seu cultivo, precisa ser guardado. Aqui está o trabalho do homem. Cultiva, guarda. Cultiva, guarda. Cultiva, guarda. Cultiva, guarda. Até então, sozinho. Amém? Isso é importante saber. Porque, como eu tenho conversado com esse pessoal que está prestes a casar, que está casando, não é de agora. Desde sempre, a cultura tenta deturpar a verdade de Deus para estabelecer a sua própria verdade. E geralmente a verdade cultural tem muito a ver com as vontades dos indivíduos que compõem a cultura em si. Nós fazemos parte de um momento histórico onde as coisas que acontecem na sociedade, na nossa cultura, no cenário cultural onde nós estamos inseridos, tem muito a ver com aquilo que nós, quanto indivíduos que compomos essa cultura e essa sociedade, queremos. E aí a gente vai desenvolvendo a cultura, estabelecendo a cultura, a fim de que a cultura, a sociedade, o meio que nós estamos inseridos seja mais confortável para ser vivido. Logo, as muitas ideias, os muitos conceitos que contrapõem a verdade de Deus vão surgindo e a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente fica com a verdade absoluta de Deus, ou a gente fica com aquilo que é pregado lá fora. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos o seguinte: não vos conformeis a esse mundo, não tomem a forma do mundo, não andem pelo espírito, pelo caminho, pela onda, pela maré do mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Nós, o povo de Cristo Jesus, o povo que foi salvo por Cristo Jesus, teve a mente renovada pelo Espírito, que continua sendo renovada pela palavra. Nós não podemos olhar lá para fora e pensar que o que está lá fora pode ser uma verdade a ser considerada. A verdade está aqui, e apenas aqui. Então, é por isso que é importante partir daqui. O texto está falando que o homem estava aqui, cultivando, guardando, mas ainda sozinho. Até
que o próprio Deus olha para o cenário, faz uma avaliação, e no versículo 18 desse mesmo capítulo, olha o que Deus diz. O Senhor, Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Não vou gastar tempo falando sobre isso. Tomara que a irmã, que vai vir falar para as esposas, fale. Mas não vou ficar falando sobre isso aqui, não. Mas é importante dizer que o auxílio do texto é totalmente diferente do auxílio contemporâneo na mentalidade dos homens. Hoje a gente pensa em auxílio como algo pejorativo e ruim. Ninguém quer auxiliar ninguém, Mas o texto não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. O que o texto está falando é de algo extremamente importante com relação àquilo que Deus estabeleceu para homem e mulher. E a palavra auxílio aí, a ideia de auxílio aí, fala muito mais da incapacidade do homem do que da inferioridade da mulher. Então, que a irmã desenrole isso no outro momento, vou ficar só com os maridos aqui hoje. Mas Deus vai fazer uma auxiliadora a fim de que o homem, através do auxílio dessa mulher, cumpra com os propósitos que Deus lhe deu. O homem tem uma missão dada por Deus, precisa cumprir com essa missão sozinho, ele não consegue. Deus coloca alguém ali do lado dele para que ele possa fazer essa missão. Mas o que nos cabe dizer hoje aqui é que desde o início, você vê que o primeiro criado foi o homem, o primeiro a receber a missão por Deus foi o homem. O homem ocupa em primeiro lugar esse lugar de responsabilidade. Logo, o homem tem um lugar distinto na missão de Deus quando a gente fala de homem do lado da mulher. O homem está ali primeiro. O homem que recebeu a missão. Deus colocou o homem primeiro no jardim. Deus passou a instrução primeiro para o homem. Logo, Deus coloca o homem nesse lugar de responsável pela missão, fazendo a missão com a sua auxiliadora. Do que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Estou querendo dizer que o homem foi chamado para ser líder. O marido foi chamado para liderar, governar e ser cabeça da sua família. É o que o texto bíblico ensina para nós. Tá? Quero ler com vocês também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, onde o apóstolo Paulo fala isso de maneira muito mais clara, maneira bem direta, bem objetiva. Ele diz, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Não tem mistério, irmão. Está vendo? Tem mistério, está escrito no texto. O que a gente precisa fazer é interpretar o texto corretamente. O que estava acontecendo dentro do contexto onde Paulo fala isso é que pela liberdade que o evangelho estava trazendo às mulheres daquele primeiro século, as mulheres começaram a se insurgir. Começaram a tentar assumir lugares que não cabia, que não fazia sentido. E aí o apóstolo Paulo precisa corrigir a questão. Mas é isso e ponto. A Bíblia ensina de maneira bem clara que o homem é o chefe da família. Que o homem é o líder da família. Que o marido é o responsável pela família. Que ele é o cabeça da casa. Ele é o cabeça da mulher. E isso nos causa muita estranheza, por quê? Porque, como eu disse, no imaginário popular, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para estar por cima e não por baixo. Você nasceu para mandar, comandar. Você nasceu para ser empoderada. Você nasceu para romper e para fazer tudo sozinha. Não é? Só que não. Não é assim que o texto coloca. Não é dessa forma que a Escritura coloca. Quando a gente vê uma mulher assumindo um papel de liderança na sua casa, e aqui na igreja nós cremos, irmãos, num complementarismo, tá? A ideia do complemento entre o papel e outro é só na igreja e na família. Tá? Só na igreja e na família. O apóstolo Paulo falou para as mulheres se submeterem aos seus maridos apenas. Então, saiu dessa esfera família e igreja, você não deve se submeter a homem nenhum. Eu sou seu pastor, você se submete a Cristo, a palavra, a verdade de Deus, e a mim enquanto eu sou bíblico. Passou disso, você não me deve nada. Não te mando. Não posso tirar você da sua família para te colocar na cantina e te fazer de escrava.
e dizer que é para Deus, irmã. Aí você acaba com a sua família, marido que é ímpio, não entende nada, vai embora e você ainda vai colocar a culpa na pombagira. Pombagira não está fazendo nada. É só uma falta de compreensão do comportamento correto, da postura correta, de ambos os indivíduos diante daquilo que Deus determinou. Então, assim, a gente pensa dessa forma, a gente olha para o escrito bíblico, para o texto bíblico, e é assim que a gente vê o homem ocupando esse lugar de liderança. Amém? Dito isto, que o homem ocupa esse lugar de liderança, o homem ocupa esse lugar de governo, o marido ocupa esse lugar de chefe da família, de cabeça da casa, a gente precisa explicar isso para que não saiamos daqui mal compreendidos. O que é liderar, irmão? O que é governar? O que é ser cabeça de um projeto, de uma família, de uma igreja, de um estado, de um país? O que é governar? O grande problema com relação ao papel do homem e da mulher, e aqui a gente está falando estritamente para os maridos, o problema dos maridos é que eles não entendem o conceito bíblico de governo, o conceito bíblico de liderança, o conceito bíblico de ocupar lugar de responsabilidade. Está vendo? Estou usando vários termos distintos para que você entenda mais ou menos a ideia. Liderar, governar, estar responsável por algo, a gente está falando da mesma coisa. E quando eu digo estar responsável por algo, já fica mais estreito do que dizer governo e liderança. Sabe? E aí quando eu olho para esse texto que está diante de nós, é um texto clássico, onde Jesus ensina o que é governo, o que é liderança, o que é ser cabeça. Então hoje eu quero refletir, eu quero pensar com os homens, os maridos, né? Seja você tem muito tempo de marido, pouco tempo de marido, também com você que vai ser marido, tá? Quero pensar com você o que é ser um marido bíblico, o que é ser um governante de um lar bíblico, o que é ser um líder de uma casa, de uma família bíblica. Irmão, você sempre vai ser o cabeça da sua casa. Deus determinou assim. Pé nunca vai ser cabeça, mão nunca vai ser cabeça, mas você pode ser uma cabeça oca. Você pode ser um cabeça sem cérebro. Você pode ser um cabeça que não governa. Já viu quando a pessoa tem problema na cabeça? O corpo é bem governado, irmão? Dizem por aí, é o velho adágio, né, que quando a cabeça não pensa, você nunca vai deixar de ser cabeça. Você é homem, é chefe de uma família, vai ser chefe de uma família, você sempre vai ser o cabeça, mas você pode ser uma péssima cabeça. Você pode ser um governante horrível. Você pode ser um líder horrível. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Amém? Contextualizando, é um momento específico, já bem avançado no ministério de Jesus, onde a mãe dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, Marcos fala que os dois também se metem na conversa e vão pedir a mesma coisa, né? Olham para Cristo e pedem para Cristo que no grande dia do estabelecimento do reino dele, que eles sentassem um na sua direita, outro à sua esquerda. Bem vaidoso, por sinal. Eles, diante dos outros discípulos, pedem a Jesus para ter um lugar de destaque, para ter um lugar de proeminência, para ter um lugar onde eles vão ser vistos como melhores do que os outros. Está vendo como é que a gente já consegue tatear o conceito contemporâneo de liderança? Porque geralmente é isso que as pessoas pensam sobre liderança. Não, quando eu for gerente dessa empresa, vão ter que me respeitar. Ter que olhar para mim, vão ter que se sujeitar a mim. Aí a pessoa trabalha, se esforça. Por quê? Porque ela quer esse lugar de destaque, de exposição, que é o status do lugar de destaque. E aqui ele está falando de sentar um à direita e sentar outro à esquerda, né? Muita bronca, irmão. Muita bronca. Jesus, o rei da glória, com Tiago e João, sentado lá do outro. Né? E aí, nesse sentido, né? Jesus começa a podar eles. E a primeira coisa que Jesus fala para eles, para a mãe e para os filhos é: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Irmão, qual era o cálice que Jesus ia beber?
Você que já caminha com a gente aqui sabe do que eu estou falando. Qual o cálice que Jesus ia beber? O cálice da ira de Deus derramada sobre ele na cruz. Em outras palavras, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, está dizendo: vocês têm disposição para se submeter ao sofrimento que eu vou me submeter? Aqui a coisa já começa a mudar de figura. Porque na cabeça deles, sentar à direita e sentar à esquerda é assumir um lugar de destaque. Um lugar de consideração, de conceito. E Jesus já coloca um elemento no papo, né? Que a gente ignora. Vocês estão prontos para sofrer? Vocês estão prontos para tomar o cálice que eu vou tomar? Em outras palavras, vocês estão prontos para passar por todo o sofrimento que eu vou passar? Jesus já começa a traduzir a ideia de governo bíblico nessa primeira resposta. Está com disposição de sofrer? Está com disposição de padecer? Eu vou para uma cruz, quer vir? Em outras palavras, você quer ser um chefe de família mesmo? Quer ser cabeça de uma casa? Quer ser líder de uma casa? Está com disposição de ir para a cruz? É o que Jesus está comunicando aqui, irmãos. E aí, de maneira muito insensata, eles dizem sim. Sim. Já viu quando você está diante de uma pessoa que ela pede para fazer algo, que você sabe que ela não dá conta, e você diz assim: você dá conta? Ela diz: dou. Já teve essa experiência? É o que está acontecendo aqui. Aí tu pergunta, isso aqui é a misericórdia, né? E você pergunta assim: tem certeza que você vai dar conta disso aqui? Aí a pessoa: tenho. Aí tu fala: não quer pensar mais um pouco? Ou esperar mais um pouquinho? E a pessoa: não, deixa comigo, que é comigo mesmo. Aí tu fala: então vai, pô. Então vai lá. Só que Jesus é bom, diferente de mim, né? O texto diz que Jesus falou para eles o seguinte: tá, vocês vão beber o cálice, beleza. Mas quanto a sentar à direita e à esquerda, não compete a mim, isso é coisa do meu pai que determinou quem vai sentar aqui, quem vai sentar ali, né? E eu penso que assim que Jesus está continuando a conversa, mas nem sei, irmão, se vai sentar alguém na direita e na esquerda, nem sei. Só que isso aqui é maravilhoso, irmão, isso aqui é lindo. Quando Jesus diz isso no texto, versículo 24, diz que tinha mais gente em volta, os 10 que sobraram. Os 10 que sobraram. E os 10 ficaram irados com aquilo. Ué, quem são vocês para ficarem num lugar melhor que o nosso? Irmão, é muito legal isso, porque mostra que os 12 tinham o mesmo conceito de governo e liderança. Os 12. Por que eles estão brigando aqui? Porque na cabeça dos 12 o que eles estão pedindo não é sofrimento, é um lugar de destaque. O que eles estão pedindo aqui não é um lugar de constrangimento, um lugar onde a gente não tem nenhum tipo de comodismo. O que eles estão pedindo aqui, na cabeça dos 10, é um lugar de benefício. E aí o pau quebra, irmão. E aí eu acho mó legal, né? As pessoas brigam pra caramba pra cargo na igreja. O pau quebra. Mas comigo, pelo menos comigo aqui, né? Eu chamo e falo assim: irmão, está com disposição de servir? Está com disposição de estar disponível para o outro? Aqui não é sobre o carro que você ocupa, não. É o tamanho da disposição que você tem para dar vida pelo outro, para servir ao outro, para sofrer pelo outro. Não quer sofrer? Sabe? Eu, particularmente, irmão, quando eu penso em avaliar em alguém assim para servir a igreja, e aí não é sobre mim, né? Isso é um cuidado com a igreja. E eu percebo que é uma pessoa que só quer status. Fica aí, ó, comendo 3 quilos de sal, mas não... Quando eu penso na igreja de Cristo, que não pode ser violada, não pode ser objeto dos planos pessoais de alguém, eu não posso deixar que alguém que queira fazer de vocês trampolim para o estrelato assuma uma posição aqui. Nem Deus. Então esse grupo está brigando porque eles não entenderam nada sobre governar.
Eles não entenderam nada sobre ser cabeça, sobre ser líder. Irmão, ser líder não é status, ser líder não é uma posição de privilégios apenas, é um lugar de responsabilidade. E quando eles começam a brigar entre eles ali, Jesus vai ser mais claro e falar sobre isso. Versículo 25, olha o que ele diz. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e essa palavra domínio, que aparece, a palavra grega que aparece aqui, ela tem um tom negativo. Ela está falando de opressão, de subjugar o outro, de colocar o outro abaixo de cachorro, para que você se sobressaia. Não parece o trabalho de alguns maridos contemporâneos? Que usa da fraqueza da esposa. Às vezes a esposa no trabalho afora, só o cara traz renda para casa, o cara pensa que manda em tudo, subjuga a mulher, oprime a mulher, bate na mulher. Às vezes, a gente lida com situações onde a vontade é pegar o cara, irmão. É pegar o cara. Ainda bem que é cheio de lutador aí na igreja. Olhei pro Rafael, o Rafael tá rindo, calma. Né? A gente não vai bater em ninguém, irmão, bater em ninguém. Mas se depender dos homens dessa igreja aqui, nenhuma mulher vai ser oprimida aqui. Nenhuma mulher vai chegar aqui com o olho roxo e vai ficar por isso mesmo. Nenhuma mulher vai ser espancada em casa, subjugada, oprimida. Nenhuma mulher vai ser dominada por um homem e vai ficar por isso mesmo. Porque não é isso que a Bíblia manda. Não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso, que a Bíblia ensina é que o homem deve proteger, cuidar, guardar, como a gente viu lá no início do texto de Gênesis. Mas aqui, por hora, quem faz isso são os homens lá de fora, são os homens lá de fora que são maus patrões. São os homens lá de fora que são maus professores. São os homens lá de fora que são maus maridos. São os homens lá de fora que são maus pastores. Ué, como mau pastor se ele é lá de fora? Irmão, não estou falando sobre o aspecto geográfico. Estou falando que tem um monte de pastor que é ímpio, que não nasceu de novo, que não é de Deus. Então a mentalidade do povo lá de fora, a ideia de liderança é usar o meu poder para amassar você. A ideia lá de fora de liderança é usar a minha posição, o meu status, para fazer isso aqui, para dominar, subjugar, oprimir, massacrar. É o que os homens costumam fazer. Então, ele coloca logo de cara, em paralelo, o governo dos homens lá de fora. Agora, Jesus não faz isso à toa. Quem é que dominava todo o mundo antigo naquela época em que Jesus veio? Roma. Com quem que os judeus tinham uma birra terrível e queriam que o Messias viesse para restaurar o reino a eles? Roma. Eles viam o governo de Roma como um governo extremamente opressor, dominador no mau sentido da palavra. E agora Jesus está dizendo, vocês não conhecem os reis lá de fora? Vocês não lembram como Roma governa vocês, que vocês são oprimidos, massacrados, humilhados pelo governo de Roma aqui? Então, com vocês não vai ser assim. Versículo 26. Mas entre vocês não será assim. Ninguém aqui vai usar status, ninguém aqui vai usar posição, ninguém aqui vai usar poder para oprimir o outro. Você que é cabeça de uma casa, de uma família, você que é marido, você não pode governar como os homens lá de fora governam. Você não pode fazer uso desse lugar que Deus te colocou. É uma responsabilidade privilegiada para amassar a sua companheira. Para moer. Tem mulheres que estão mais moídas do que cana passando pela moenda, irmão, que elas já não aguentam mais. O homem que jurou no altar amá-la, protegê-la, guardá-la, é o pior inimigo que ela tem. É por isso que se aparecer alguém aqui que dá uns tapas na mulher, só se ela não quiser, mas se ela quiser a gente vai na 35 na hora. Na hora! Na hora. Por quê? Porque esse cara foi chamado para protegê-la, cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Fazer com que essa mulher cresça, produza frutos e guardá-la, protegê-la em vários aspectos. Mas ele é o contrário disso. Infelizmente, o que as mulheres têm dentro de casa não é um cultivador e um protetor, mas é o seu pior inimigo.
E ele está dizendo, com vocês que são crentes, vocês que são meus discípulos, vocês que são meus, nascidos do Espírito, regenerados, não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Aqui, irmãos, o texto começa a falar de maneira bem clara o que é ser líder na igreja, o que é ser cabeça na igreja, o que é ser um chefe de família. Você que é solteiro, se você não tiver com disposição de servir, não casa com ninguém em nome de Jesus, você vai estragar a vida de uma moça. E você, moça que está solteira, se você não vê nesse cara disposição para servir, mete o pé. Mas ele é bonito, é um opressor bonito. Mas ele tem dinheiro, é um opressor rico. Ele é bem sucedido profissionalmente, é um opressor de sucesso. Eu sempre digo isso para as meninas, né, que está namorando, que vai namorar, aquela coisa toda. Está procurando o que no rapaz? O que você espera encontrar no rapaz? Geralmente eles não sabem responder. Eu sempre digo Cristo. Você tem que olhar para o outro e ver se ele tem capacidade de beber o cálice, de ir para a cruz, de sofrer por você. Claro que a mulher também tem esse aspecto no seu próprio papel, mas como eu disse, hoje é para os homens. É com os homens que eu estou falando. É com os maridos que eu estou falando. Com os maridos de hoje e com os maridos de amanhã. Se você não tiver disposição de ir para a cruz por alguém, sofrer por alguém, você não deve se envolver com ninguém, cara. Fica no seu egoísmo para sempre. Morra no seu egoísmo, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua vida autocentrada, na vida onde só você ganha, onde só o seu ventre é satisfeito. Morre aí. Mas não estraga a vida de ninguém, não. E você que é marido, em nome de Jesus, eis a fórmula para ser o que Deus nos chamou para ser. Você não é cabeça, você não é líder, você não é governante. O texto diz que quem governa, que quem é grande no lugar é aquele que serve aos outros, que entrega a vida pelos outros. O texto vai continuar dizendo, vamos mais um pouquinho. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Uma palavra que aparece aqui é doulos. É escravo. Você não casa com uma mulher, você não tira uma mulher da casa do pai, da casa da mãe. Você não assume um compromisso com uma mulher por você, cara. Você é escravo do compromisso que assume. Tem que honrar o compromisso que assume. Servir no compromisso que assume. Entregar a vida no compromisso que assume. Se você não tiver com disposição disso, não faça isso. E se você é um homem, já casado, chefe de uma família, hoje é o dia de você se arrepender. É o dia de você se voltar para o Cristo da cruz e espelhá-lo. Que Cristo pregado no lugar dos pecadores seja para você uma referência e você morra dentro de casa. Eu quero te ver morto. Em nome de Jesus tu vai morrer, cara. Eu vou morrer, nós vamos morrer. E aí eu estou falando no sentido figurado. Que nós sejamos homens com capacidade de, no ato de olharmos para nós mesmos, olharmos para a cruz de Cristo. E não usarmos a nossa posição para oprimir quem está do seu lado. Que nós possamos, irmãos, com a graça de Deus, entregar as nossas vidas, é o que o texto continua dizendo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Para servir o Filho do Homem, o Filho de Deus. O Deus encarnado, irmão. Irmão, se Cristo quisesse mesmo ser servido, ser reconhecido como bambambam, tu acha que ele ia vir em carne? Um homem comum, sem parecer, sem formosura, todo arrebentado naquela cruz. Na verdade, é o que nós temos falado aqui nos últimos domingos, né? Só pelo Espírito de Deus alguém conseguiria ver a glória do Cristo no Cristo que veio. Senão tu olha e tu fala, ele não é filho de Maria? Não está entre nós os irmãos dele? Quem é ele? O carpinteiro. Com os olhos fechados, o homem vê um carpinteiro, mas com os olhos abertos, os homens veem o Rei da Glória. Se Cristo quisesse ser reconhecido por todo mundo como Rei da Glória, ele viria. Do jeito que estava antes de encarnar. E mostraria aos homens quem ele é. Não ia ter um que ficaria de pé. Mas não,
Ele veio como homem, humilde, sofredor, foi tentado em tudo, passou por todo tipo de provação, todo tipo de tentação, chorou, sofreu, se angustiou, foi traído, pagou um preço terrível por gente que o odeia. E se você, marido, não tiver disposição de passar pela mesma via dolorosa, a mesma via de cruz, irmão, em nome de Jesus, você precisa. E irmão, eu amo a pregação expositiva. Eu amo a interpretação do texto como um todo. Se você pensar comigo como é que se prega o evangelho falando sobre governo, está aqui. Se você governa mal a sua casa, a sua família, você é um pecador, transgressor da lei de Deus. E hoje se abre a porta do arrependimento para você. Se arrependa e aprenda a ser um homem servo. Se arrependa e aprenda a ser um homem que, ao invés de destruir a colheita, cultiva e guarda a colheita. É por isso que os homens batem nas mulheres, porque eles não estão lá para servir. É por isso que os homens traem as mulheres, eles não estão lá para servir. É por isso que os homens subjugam as mulheres, eles não estão lá para servir. Eles saem para trabalhar, ganham dinheiro, chega em casa depois do trabalho, bota o pé para o alto, aquele barrigão de fora, e fica esperando a mulher como se ela fosse uma empregada. Ele não está lá para servir. A casa uma zona. Ele não pega uma vassoura e não está lá para servir. E com isso, irmão, não estou dizendo que eu sou perfeito não, tá? Ilana tem suas reclamações para fazer, mas eu sou servo. Eu vou me submetendo, eu vou me sujeitando. Naquilo que me é próprio, eu vou tentando dar conta. E um dia falhei porque sou eu, não é Jesus. Se for Jesus, eu não falhava. Mas eu peço misericórdia, falo, Senhor, renova minhas forças e me ajuda a estender essa roupa. Mas não, o homem opressor, como aqueles que governam, ele ama roupa limpa e cheirosa. E passada. Ama roupa limpa e cheirosa. Ama feijão fresco e arroz fresco. Não quero esquentado no micro-ondas, não. Quero esquentado no fogo. Sabe? Café na mesa, né? Café na mesa. Meu Deus, pão de manhã? Pão de manhã. Isso é um opressor, irmão. Isso vai matando a mulher por dentro, mastigando a mulher por dentro, colocando a mulher num estado de desespero. E às vezes a mulher não tem força para reagir, emocional, psicológica. Às vezes a mulher não tem família para voltar, porque a família falou que ir, vai, mas não volta mais. Às vezes a mulher gastou a vida inteira cuidando de casa, não fez um curso, não fez uma faculdade, depende do cara, financeiramente falando. Vai entregando a vida toda por amor à família, por amor ao cara, para servir o cara. E qual é a resposta que ela tem? Opressão. 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 Mas você não é um discípulo de Jesus? Você não está sendo conformado à imagem de Cristo? Do Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Servir como? Está lá no texto lá, ó. E dá a sua vida. Dá a vida. Tem algumas palavras que fazem referência à obra de Cristo, que elas são sinônimos na obra de Cristo. Amor e serviço. Amar é servir. Servir é amar. Vamos ver se é assim ou não? Põe pra gente 5 de Efésios. 5, 20... 25, eu acho. Maridos, que cada um de vocês faça o quê, irmão? Faça o quê? Ame a sua esposa. Como é que se ama alguém? Está lá. Como também Cristo amou a igreja e... Perceba, lá no texto de Mateus, ele diz que ele serve entregando a vida. Sim ou não? Aqui o texto diz que ele ama fazendo a mesma coisa.
Logo a gente entende que o papel do marido, cabeça, líder, gerente, está aqui. Servir e amar, amar e servir, servir e amar, amar e servir. E como eu faço isso? Eu faço isso entregando a minha vida. Torno a dizer, você está com disposição para morrer por essa pessoa? E aí não é só literalmente falando, né? Porque se tiver um barulho lá no quintal, tu que tem que ir. É ou não? Né? Tem que ir lá, tomar uns tiros, tampa com o cara lá fora e não deixa entrar na tua casa. Deixa ele te matar lá. Mas morrer aí é mais fácil, irmão. Difícil é morrer todo dia. Difícil é naquele pico de estresse, sabendo que você pode se sobrepor, você, segurar a barra, segurar a onda. Não sou eu, é a Bíblia que diz que a mulher tem que ser tratada com honra porque é o vaso mais frágil da relação. Em vários aspectos a mulher é mais frágil. O pecado é que tem deturpado as coisas, né? Parece que as mulheres eram mais fortes. Está até conversando esses dias com alguém, não lembro. Mas não, é o pecado. O pecado está fazendo os homens fracos e as mulheres fortes por obrigação. A mulher tem que cuidar de filho porque o cara bandido fez e ralou peito. Enche a cara de cachaça lá fora, faz um monte de bobagem com o dinheiro, não tem dinheiro para pagar as contas dentro de casa, a mulher tem que ir para a rua para trocar soco, né? Felipe gosta dessa expressão, né? A gente conversa às vezes sobre o nosso papel assim de família, ele fala, Wesley, quem tem que ir para a rua trocar soco é gente. Você tem que sofrer. Tem que dar a sua vida pela sua família, pela sua esposa. Estou com uma foto aqui, irmão. Muitos momentos assim na maternidade, assim, enquanto a gente estava lá, me marcaram, né? Muita coisa, eu ficava olhando as coisas assim, meu Deus, mas essa foto aqui, me marcou demais. Não sei se dá para ver de longe, mas eu estava na frente do bercinho do garoto, olhando para ele sentado assim, olhando, né? E lá atrás dele estava a Ilana dormindo. Aí eu consegui pegar os dois ao mesmo tempo dormindo e comecei a refletir sobre aquilo. E era como se Deus dissesse para mim, os dois estão dormindo, você tem que ficar acordado, olhando os dois, cuidando dos dois, protegendo os dois. Se alguém entrar aí para fazer mal aos dois, tem que sair daqui para pegar quem quer que seja. E eu botei aqui, na frente do meu telefone, que eu estou vendo o meu bebê e a minha esposa, mas primeiro a minha esposa, depois o meu bebê, ela que é uma carne comigo, meu bebê nunca vai tomar o lugar dela, primeiro ela, depois ele, a minha família. E eu como marido fiquei olhando aquilo ali, eu falei, cara, está aqui diante de mim a minha missão. Eu tenho que morrer por eles. Tenho que entregar a vida por eles, não importa. E você, eu o quê, irmão? Jesus não pensou em si. Se Jesus pensasse em si, ele não ia para a cruz. Se Jesus não pensasse em você e em mim, nos perdidos, como diz o texto lá, se ele não pensasse naqueles que estavam se perdendo, ele não entregaria a sua vida. Foi por nós. Pensa nisso, marido de Deus. É pelo outro, é pela sua esposa. É por ela que você deve entregar a vida. O que é um marido bíblico, irmão, para a gente encerrar? Marido bíblico é um marido morto. Marido bíblico é um marido que serve. Marido bíblico é um marido que ama. Marido bíblico é um marido que se entrega. Marido bíblico é um marido que não olha só para si e idiotamente diz, a comida da minha mãe era melhor. Cara, seu idiota, desculpa a palavra. Mas se você for lá falar para sua esposa que fez com carinho e amor que a comida de sua mãe é melhor, é a maior prova que você não estava pronto para casar. Porque não é sobre comida não, cara. É sobre servir e ser servido, amar e ser amado. É sobre caminhar ao lado de alguém com disposição de entregar a vida. É sobre isso. Agora, para a gente concluir, para que os homens não fiquem oprimidos, né? Porque o homem fica oprimido, ouve essas paradas, meu Deus, tal. Moisés está rindo, né? Casaram ontem, irmão, Moisés e Raquel, Deus abençoe. Está ouvindo, né, Moisés? Para que a gente não fique oprimido, né? Cristo morreu, irmão, e entregou a sua vida pela igreja, mas não de maneira banal. Cristo não entregou a sua vida
por um capricho da igreja. Cristo entregou a vida para salvar a igreja. E esse texto de Efésios, vamos voltar lá em Efésios, ele diz muito sobre isso. Porque quando o marido ouve o que eu estou falando e a mulher ouve junto, a mulher vai para casa e fala para o marido, tá vendo aí? Pastor falou que tu tem que me amar e entregar a vida por mim, hein? Passa esse cartão e compra uma bolsa nova. Não. Ó, tu viu aquele dia que o pastor falou, hein? Me leva para sair para um restaurante caro hoje. Não também. Torno a dizer, Cristo entrega a sua vida para salvar a igreja. Agora olha o que ele diz aqui. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É por isso aqui que tu tem que morrer. Você não vai morrer para sua esposa ficar tirando foto no Instagram. Você não vai morrer para que ela tenha uma bolsa toda semana. Você não vai morrer porque, sei lá, você tem que morrer para que ela seja santificada. Onde sua esposa for santificada, morra aí. Alguma mulher santificada tomando tapa na orelha, irmão? É ou não? Alguma mulher santificada sendo oprimida, sendo subjugada porque não trabalha fora? É ou não? Alguma mulher santificada quando o cara usa e abusa da mulher porque a mulher é disponível para servir? Não. Mas quando o homem se coloca nesse lugar de serviço, em vários aspectos da vida do casal, a fim de que a mulher veja Cristo nele. E às vezes eu falo para a Ilana lá em casa, não é por causa de mim não, se fosse por mim, vai por causa de Cristo. Se não fosse Cristo na minha vida, lá, mais uma experiência, né? Mais uma experiência. Estava eu e Ilana, né? E muito engraçado, eu fiquei igual a sombra dela. Ilana em pé, sacudindo o menino assim, botando para rotar, eu ficava assim, né? Olhando assim, ela ia para lá, eu ia para cá e tal. Que negócio, ela falou, Wesley, como que alguém consegue largar uma criança assim? Falei para ela, como que não consegue? Romantismo nenhum, irmão. Trabalho pra caramba. Daqui a pouco vai estar aloprando, tocando terror. A gente vai ter que ter muito trabalho para educar aquela coisa toda, né? E pecaminosamente, o pessoal gosta muito de bater uma foto, mas passar por essas lutas. É ou não? Foto no Instagram, família feliz é uma coisa linda. Mas trabalho, dia a dia, educação, comunicar Cristo, pregar o Evangelho, né? Primeira fralda entre eu e Ilana, eu que troquei, né? Quando eu fiz assim, eu falei, meu Deus, irmão, meu Deus, né? Serviço. Mas desejando comunicar o quê? Que eu estou disponível para me sacrificar pelo bem do outro. Para que o outro encontre em mim Cristo e seja santificado. Para que ela olhe para mim e entenda que com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, Cristo está agindo na minha vida e através da minha vida. Logo a gente entende, pode voltar lá no Mateus 20, 28. Logo a gente entende que o marido servo faz como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outras palavras, se depender de mim, das minhas ações, minha esposa não se perde. Minha esposa vai ver Cristo no meu lavar de louça, minha esposa vai ver Cristo no meu pendurar de roupa, minha esposa vai ver Cristo no pagamento do cartão, minha esposa vai ver Cristo quando eu me calar e naquele momento que eu poderia gritar, ela vai vendo Cristo, vai vendo Cristo, vai vendo Cristo, vai vendo Cristo e sendo santificada através disso. Que o Senhor ajude os maridos dessa igreja a serem esse tipo de homem dentro de casa, suas esposas, que elas possam olhar para vocês. Às vezes os homens da igreja que ouvem isso de mim, né? Sou marido da esposa de vocês não, cara. Ah, mas o pastor o quê? O que tem, pastor? Até procurando Gabriel aqui e Isa, acho que eles tiveram de se ausentar. Foi aniversário dia 2 agora, dia 1º agora da pequenininha, da Olívia, né?
Aí me chamaram, né? Wesley, faz uma oração aí. Eu não nada. Falei, você é o pai, você vai orar pela sua família, você vai abençoar a sua família. É ele. Se eu gaguejar, eu falei, Deus ouve gago. Tu vai assim mesmo. Deus ouve. Né? Não é bullying não, mas Deus ouve os gagos. Né? Aí ele foi, né? Chamou o pessoal, família toda lá, aquela coisa toda. Só, né? Ele agradeceu. Orou, irmão, não durou 1 minuto a oração dele, deve ter durado uns 40, 50 segundos. Terminou, ele falou, caraca, apontou assim para mim, eu falei, é isso aí. Isso aí. Mas é isso aí. Vocês devem ser a figura de Cristo mais próxima que a esposa de vocês devem ter. Vocês precisam ser os maiores servos que a esposa de vocês vão conhecer. Lá, a esposa de vocês podem até falar do pastor, do irmão da igreja, mas se ela não fala de igual modo de você, tem alguma coisa errada. Você precisa ser o principal servo da sua casa, o principal servo da sua família, o principal servo, o principal Cristo, o principal crucificado para a sua família, para a sua esposa. Que o Senhor nos ajude. Nós, como homens, temos uma missão, desde sempre temos uma missão, mas é correto dizer e afirmar que os últimos dias nossa missão tem sido cada vez mais relevante para a manutenção daquilo que Deus estabeleceu para a sociedade. Muito do que tem acontecido hoje faz parte da indisposição dos homens de servir, dos homens de morrer, de entregar a vida pelo outro, de entregar a vida pelo bem das pessoas. Nós pudermos ser esses homens, isso vai ter um reflexo muito grande, não só nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nas nossas igrejas, mas na sociedade de modo geral. Que o Senhor nos ajude a morrer, sermos maridos segundo a Bíblia. Amém?